Olá pessoal, meu nome é Neidson e hoje eu quero trazer mais um vídeo devocional para a nossa meditação. Hoje eu quero meditar em Salmo 32 e o livro dos Salmos tem muitos escritos de Davi e um desses escritos, que é o Salmo 32, nos traz muitas reflexões interessantes sobre o perdão de Deus. Vamos ler aqui, diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Esse aqui é o Salmo de Davi, um dos Salmos de Davi. Ele começa dizendo e tentando expor para os leitores, na verdade, isso é uma canção, né? Enquanto a música fosse cantada, o quanto era bom ser perdoado pelo Senhor, o quanto é prazeroso, que sentimento bom é esse, de ter a certeza que os pecados foram perdoados. Davi, ele traz essa reflexão muito interessante. Ele diz: feliz é aquele que tem os pecados perdoados. Nem todos têm os pecados perdoados, nem todos têm. Nem todos os pedidos de perdão são ouvidos pelo Senhor, porque para receber o perdão de Deus é necessário reconhecer o seu Filho, que morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Então muitas orações de pedido de perdão, que é da boca para fora, que não tem uma entrega, um arrependimento, uma profundidade nas palavras, elas não são consideradas por Deus. Deus vai considerar aqueles que realmente estão reconhecendo a morte e a ressurreição do seu Filho, que foi punido pelos nossos pecados e que de fato estão arrependidos pelos seus pecados. E aqui Davi coloca como é feliz aquele que tem os pecados perdoados. É interessante que no versículo 3 ele conta um período antes de se sentir perdoado, antes de ser perdoado por Deus, como era a vida dele sem esse perdão. Ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Ele falando de Deus: Deus, a tua mão pesava sobre mim. A acusação do Senhor era sobre ele. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Aí no 5 ele diz que tomou uma direção, uma atitude de não viver mais naquela condição, de sentir a mão do Senhor pesando sobre ele. Ele decidiu não viver mais escondendo os seus pecados como se nada tivesse acontecido. Como se o adultério que ele teve, Davi adulterou com Batseba, e como que aquele adultério não fosse nada, ele resolveu confessar. Ele diz: não, eu vou confessar meus pecados ao Senhor. E esse confessar, ele escreve no versículo 5 dizendo: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Então de repente ele resolve acertar as contas com Deus. É como se ele dissesse assim: Deus, vamos conversar. Não dá mais para viver assim, a tua mão pesando sobre mim. Ele disse, chegou a comparar o seu estado como se o corpo dele definhasse de tanto gemer. Esse gemido com certeza era na profundidade da sua alma, de não... Era como saber que ele tinha cometido aquele ato e saber que Deus era o juiz e é o juiz de toda a terra. E viver com essa consciência pesada dia e noite. E ele declarou isso dizendo assim, ó: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, no versículo 4. Ele está dizendo: eu não tenho paz nem de dia nem quando anoitece. É como pessoas que deitam para dormir e sabem que não podem dormir com a consciência tranquila, porque você tem culpas de pecados. Muitos pecados nós cometemos. Mentiras, adultérios, prostituições, pornografias e etc. Todos esses pecados cravados, o peso dessa culpa cravado na sua consciência, viver com isso de noite, que o juiz de toda a terra vai acertar as contas com você,
é o maior peso que você pode carregar na consciência. Mas Davi disse, eu não quero viver assim mais, eu não preciso viver desse jeito. Sabendo que tem um Deus perdoador, por que não procurar esse perdão? Para não precisar viver desse jeito. Porque não tem como voltar no passado, não tem como desfazer o pecado. O pecado, uma vez cometido, ele foi cometido. Agora alguém tem que pagar essa conta. Alguém precisa pagar essa conta. O Deus justo não vai deixar isso impune. E aí ele diz assim, reconheci diante de ti o meu pecado. E eu disse, no versículo 5, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. E ele disse assim, quando eu confessei diante de Deus o que eu havia passado, quando eu confessei diante de Deus o meu pecado, a minha condição, ele perdoou os meus pecados. É como que alguém decidido a resolver essa situação. Não quero mais viver assim, não quero mais viver nessa condição. Ele resolveu acertar as contas e falou, Deus, remove a culpa do meu pecado, dizendo, perdoa-me. Não tem como desfazer o que você fez ou o que eu fiz, não tem como a gente desfazer. Foram muitas coisas mal feitas, muitas ações imorais, muitos pensamentos errados, muitas palavras malditas, mal faladas. E agora que eu não consigo voltar e apagar tudo isso? Agora eu vou pedir ao Senhor que remova de mim a minha culpa. Eu vou pedir o perdão, isso que é remover a culpa, é pedir perdão e Deus fala assim, está perdoado. Está perdoado, tudo que você fez está perdoado. E como é que esse perdão é possível? Porque alguém pagou essa conta. Jesus Cristo resolveu receber a punição pelos nossos erros. Ele decidiu se fazer pecado por nós, o pecado que nós cometemos, ele decidiu vestir esse pecado, decidiu vestir. E sofrer naquela cruz a punição que era para mim e para você. E agora você pode olhar para a cruz e dizer, Deus me perdoa. E com a sinceridade do coração, Ele vai te perdoar. Ele não vai perdoar se você fizer a oração como muitos fazem, a oração do início do dia, pedindo perdão a Deus, às vezes uma oração repetitiva sem sentido e sem entrega de coração. Mas se você realmente decidir acertar com Deus, Ele vai te perdoar. Essa é a minha reflexão para hoje. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre essa oração que Davi fez, pedindo perdão pelos seus pecados, você pode ler o Salmo 51. Eu não vou ler aqui agora, mas você pode ler a oração, ele pedindo perdão. Essa mesma oração que ele citou no Salmo 32, no versículo 5, ele disse, então resolvi confessar os meus pecados. E essa oração foi escrita por ele no Salmo 51, que você também pode ler e refletir. Obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que você possa também se entregar ao Senhor em arrependimento e Ele perdoar os seus pecados para que você possa ter vida eterna. Deus abençoe você grandemente. Tchau, tchau.